Olá! Depois de conhecer ferramentas e operações básicas de instalação elétrica predial, você está preparado para a aula de instalação de circuitos e padronização de condutores. Aqui você vai aprender a interpretar símbolos gráficos e fazer instalações de circuitos elétricos prediais de acordo com a norma técnica brasileira. Toda instalação elétrica é desenhada com símbolos e esquemas multifilares, unifilares e funcionais. O esquema multifilar, por exemplo, representa todo o circuito, com detalhes de ligação e funcionamentos dos componentes. Observe então esse esquema, com uma lâmpada incandescente acionada por interruptor de uma seção e uma tomada bipolar com terra. O esquema unifilar é uma representação simplificada do circuito elétrico. Ele traz apenas o número de condutores com trajetos únicos, representados por traços, sem transmitir a ideia de funcionamento. O esquema funcional representa os esquemas unifilar e multifilar na forma de desenhos reais dos componentes. Por não apresentar símbolos gráficos, esse tipo de esquema é impraticável para a representação de circuitos maiores. Agora vamos ver os interruptores e tomadas. Existem vários modelos de interruptores e tomadas para instalações elétricas prediais. Sempre que possível, consulte catálogos de fabricantes para verificar qual o modelo certo para cada tipo de instalação. Os interruptores podem ser de uma, duas ou três seções, combinadas ou não com tomadas. E aparecem também em outros formatos mais específicos, ou seja, eles podem vir em formatos paralelos, intermediários, bipolar e pulsador. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, estabeleceu um novo padrão brasileiro para o uso de tomadas. O objetivo é evitar o contato dos dedos com as partes energizadas dos pinos da tomada. Agora, os terminais das tomadas têm diâmetro e formatos diferentes, para evitar sobrecarga de fios em uma só instalação. Também é levada em consideração a capacidade de cada tomada. Agora que você conhece os esquemas e seus símbolos gráficos, além das informações sobre interruptores e tomadas, vamos ver alguns exemplos de ligações em projetos elétricos. Observe este esquema multifilar e este esquema unifilar. Trata-se de um esquema de instalação de interruptor simples, acionando uma lâmpada incandescente de 60 watts e 127 volts. Num projeto elétrico, essas ligações estariam representadas assim. Do quadro de distribuição saem os condutores neutro e fase. Eles chegam até ao ponto de luz de 60 watts. O condutor neutro alimenta a lâmpada e o fase prossegue para se conectar ao interruptor. Ao mesmo tempo, o interruptor envia um condutor chamado retorno de volta para a lâmpada, acendendo a luz e completando o circuito. Agora vejamos um exemplo de projeto de instalação de interruptor simples, acionando uma lâmpada juntamente com a instalação de uma tomada monofásica com terra. Um projeto elétrico dessa ligação seria representado assim. Vem do QM, que é o quadro de medição, onde fica o relógio medidor de energia. Os condutores neutro, fase e terra chegam no quadro de distribuição. No quadro de distribuição há dois circuitos, um circuito para iluminação e um para tomada. O circuito 1, com condutor neutro e fase, chega até o ponto de luz de 60 watts. O condutor neutro alimenta a lâmpada, o condutor fase prossegue para se conectar ao interruptor. Ao mesmo tempo, o interruptor envia um condutor, chamado de retorno, de volta para a lâmpada, e a lâmpada acende. Já o circuito 2 tem os condutores neutro, fase e terra saindo do quadro de distribuição. Esse circuito passa pelo ponto de luz e desce até a tomada. Agora vamos ver uma instalação de interruptor de duas seções acionando duas lâmpadas incandescentes de 60 watts e 127 volts em um mesmo ambiente. Veja a representação desses esquemas em um projeto elétrico. Os condutores neutro e fase saem do quadro de distribuição e chegam até o ponto de luz de 60 watts. O condutor neutro alimenta o ponto A da lâmpada.
e prossegue para o ponto B para alimentar a outra lâmpada. O condutor fase prossegue para se conectar ao interruptor. Ao mesmo tempo, o interruptor envia dois condutores de retorno para acender as lâmpadas no ponto A e no ponto B, completando o circuito. A ABNT padronizou algumas regras para os condutores de energia. Em relação às cores, por exemplo, o condutor neutro é sempre azul. O terra é sempre verde ou verde com listras amarelas. E o condutor fase é de outra cor qualquer que não seja a mesma do neutro ou do terra. Hoje, a maioria dos profissionais prefere o condutor flexível, mais fácil de aplicar em eletrodutos. A norma de instalações elétricas de baixa tensão faz restrições aos condutores de alumínio para instalações residenciais e prediais. Ela recomenda condutores feitos de cobre. Normalmente, os fios e cabos de tensões de 700 a 1000 volts contêm isolação termoplástica de PVC e BWF, que é resistente a chamas. Pois é, o trabalho com instalações elétricas prediais tem características bem específicas e interessantes. Até a próxima aula.